quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras tarefas quaisquer. Render culto à amizade, à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade, em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário, para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Libertar-se de cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita é informado de que o acaso não existe. Então, meus amigos, eu convido a todos a fechar os seus olhos físicos nesse momento. Vamos acalmando os nossos corações, unindo os nossos pensamentos nessa noite e elevando a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, guia, pedindo que conduza nossos pensamentos, nossas emoções, a nossa atenção nessa noite, que hoje possamos aprender o que for aqui exposto, pois também será falado sobre o seu Evangelho. Então é muito importante que nós escutemos com muita atenção e com todo o nosso coração, e que dessa forma possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Então, essa noite nós temos o Caio, que é trabalhador da casa. Ele vai falar sobre a potência da fraqueza. Então fica à vontade. Então, boa noite. Deus nos abençoe e nos ilumine, né? É incrível como sempre a leitura que antecede a palestra é assim, escolhida a dedo, parece, né? Poxa, tem tudo a ver. Depois vocês vão entender porquê, né? Só um fato curioso, eu vou falar assim que a gente possa sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Hoje eu ouvi uma frase que eu nunca tinha ouvido antes. Eu perguntei para o senhor, né? Seu Martim, como é que tá? Tudo bem? Aí ele assim, ó, pior do que amanhã. Poxa, que inteligente, né? Pior do que amanhã. Isso aqui amanhã vai estar melhor ainda. Hoje a nossa proposta, então, é a gente entender, estudar, compreender juntos uma frase do Evangelho que parece um paradoxo. Aparentemente, à primeira vista, não faz sentido. Mas ela é de uma profundeza e de uma beleza incríveis. É uma passagem do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, que ele diz: pois quando estou fraco, é quando estou forte. Interessante, né? Mas antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem levantar a mão, tá? Quem aqui hoje acordou, abriu os olhos e pensou, poxa, hoje eu estou perfeito? Ninguém? Alguém aqui acordou hoje com 0 problemas, com a vida toda resolvida ou com a paciência de um monge budista? Pois é, também não. Mas a gente tenta esconder nossas falhas e aparentar essa perfeição. Já pararam para notar? Se a gente hoje abre o celular, a rede social, a gente vai ver vidas aparentemente perfeitas. Todo mundo é belo, todo mundo é feliz, todo mundo é blindado contra as fraquezas. Porém, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a história muda completamente. Quando a gente está sozinho no nosso quarto, com ninguém mais além dos nossos próprios pensamentos, as nossas rachaduras aparecem. Os nossos medos,
as nossas ansiedades, as nossas preocupações, elas afloram. Mas e se eu disser para vocês, eu não, Paulo, através de Jesus, que é justamente essas rachaduras que são a maior oportunidade para a gente deixar a luz brilhar. Justamente aqueles pontos que a gente tenta esconder é a maior oportunidade de crescimento espiritual sincero. E para isso eu vou contar uma história para vocês, pode ser? Podemos iniciar com uma história? Só um lugar, André, para a minha história. Isso é bem legal, gente, para mim. Conta-se então que no alto das montanhas havia uma escola de escultura, no qual um dos jovens aprendizes ele era responsável por inspecionar os mármores, as pedras que ele chegava. Nossa, essa é muito bela, essa passa incrível. E ele ia olhando até que ele se depara com um mármore branco, com um veio escuro, com uma falha, uma imperfeição, um risco negro. E ele imediatamente chama o seu mestre, o mestre escultor, e diz: Senhor, não podemos trabalhar com esse mármore. Ele é imperfeito. Ele não tem o que precisa. O mestre então passa a mão no mármore, olha o veio e diz: Não, filho. A beleza da arte não é trabalhar com o que já está perfeito, mas revelar a beleza na imperfeição. O aprendiz, é claro que não compreendeu. Quem vai entender uma frase dessa? E por meses o mestre trabalha naquele mármore. Depois de muito tempo, o jovem finalmente compreendeu. A partir daquela cicatriz escura, o mestre esculpira um sábio ancião em profunda meditação. E o que antes era aquilo que iria estragar a imagem perfeita do branco, agora simbolizava uma árvore que crescia do íntimo do seu peito. Era o que o diferenciava de todas as outras esculturas. Percebam que nós somos esse mármore. E nós somos esse jovem também, querendo esconder aquilo que não temos de bom, envergonhados ainda pelos nossos defeitos. Mas a partir deles, o que fazemos com as nossas dores é o que vai nos diferenciar. Então, uma frase de Paulo, a gente precisa, antes de entender o que Paulo quis dizer, quando estou fraco, estou forte, a gente tem que entender um pouquinho o contexto. Quando que ele disse isso? Antes de ele falar isso, na segunda carta, ele tem um trecho fantástico. A gente precisa entender que, nessa carta, Paulo falou o seguinte, que teve um momento. Paulo era praticamente o super-homem do Evangelho, gente. Ele caminhava, ele doutrinava, construía igreja, convencia as pessoas, ajudava. O cara era aparentemente invencível. Tem um momento, que está nessa carta, que ele fala assim, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Imagina, a gente não está nem no primeiro. Ele foi até o terceiro. E lá ele teve uma grande revelação. Ele fala isso. Então, na sua carta, ele diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, desse terceiro céu, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Então vamos entender o que ele quis dizer aqui. Primeiro, um espinho. Essa palavra, no grego, não significa aquele espinho da roseira que pica e fica incomodando. Ele quer dizer uma estaca. Sabe aquelas que a gente usa para prender a barraca mesmo? É algo de madeira, de ferro forte, que limita, que dói muito. Então Paulo dizia: eu tenho um espinho, eu tenho algo extremamente doloroso que carrego comigo. Os estudiosos do Evangelho, eles debatem, né? Poxa, será que o Paulo ele tinha malária? Ele andava muito no deserto, será que ele contraiu tracoma? Será que ele era cego? Mas o Divaldo, ele traz uma teoria mais espiritual interessante, que ele diz que o espinho de Paulo era todas as vezes que ele prejudicara alguém lá no passado. Aquele ferimento no coração dele constantemente era quando ele lembrava daquilo que ele fez lá atrás, que ele se arrependia profundamente. Todas as vezes que alguém foi tratado com desgosto, com grosseria por Paulo, hoje em dia aquilo o atormentava. E não é conosco assim também?
Eu não sei vocês, mas quanta coisa eu vejo lá atrás que eu penso, meu Deus, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu faria totalmente diferente. Eu nunca teria falado aquilo, eu nunca teria feito dessa forma, ou eu teria agido naquele momento que eu fiquei paralisado. Era o espinho de Paulo. Aquilo incomodava ele profundamente. Era como se fosse um contrapeso. Quanto mais o Paulo se elevava espiritualmente, estudava, trabalhava, ajudava, o espinho trazia ele para a terra. Para quê? Para impedir que ele exaltasse. Era Deus, era Jesus falando para Paulo assim, Paulo, baixa a bola, tu também és humano, tu erras constantemente. Imagina, Paulo tinha uma oratória maravilhosa, era prestigiado, auxiliava muitos. A facilidade que esse homem poderia se envaidecer. Portanto, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Satanás, no contexto judaico, significa adversário. Significa aquele obstáculo, aquilo que me dificulta o crescimento. E para me atormentar. Tem traduções, pessoal, que traz assim, para me esbofetear. É como se fosse, naquela linguagem, um soco. Violento, né? Forte, né? Mas é porque simboliza o ego. Ele diz, eu lembro de tudo que eu já fiz de errado, para que eu aprenda a ser mais humilde. É um tapa na minha vaidade, para que eu entenda que eu não sou melhor do que ninguém. E gente, ninguém aqui é apóstolo igual Paulo, mas todo mundo tem espinho. E até mesmo Paulo, que tinha essa grandeza espiritual, ele diz ali, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. O judeu, quando ele fala que ele ora 3 vezes, não quer dizer 1, 2, 3, ele quer dizer com alma, com fé, com coração, ele orou de verdade. Ele não queria mais aquele tormento no coração. E quem de nós quer? Quem de nós se sente bem com ansiedade? Quem de nós não gostaria de afastar as dores, as tristezas? Mas a resposta de Deus é não. Ele fala não porque sem o espinho Paulo seria um guru arrogante. Sem a pessoa que nos traz de volta para a realidade, a gente se crê superior ao outro. Portanto, quando a gente erra, é um lembrete para que a gente se recorde o quanto que a gente está propenso a falhar. Esses dias, recentemente, eu fui na casa da minha mãe e aí tinha uma senhora indo embora. E aí minha mãe falou, o Caio daqui pode te dar uma carona? E eu estava meio apertado no tempo, assim, tinha os meus compromissos, mas ela disse, não precisa. Aí eu falei, não, senhora, quer uma carona? Aí ela disse, não precisa. Só que eu não insisti. E aí depois minha mãe falou, poxa, tu podia ter oferecido? Não, ela mora aqui pertinho, eu tenho horário, comprei, tem coisa para fazer. E depois eu me arrependi amargamente. Eu mandei mensagem para ela, falei, meu Deus, me desculpa, porque eu não tirei do meu tempo para te auxiliar, poderia ter estudado com carinho. E naquele dia interessante que tudo estava transcorrendo super bem no trabalho, bem com os amigos, bem com a família, mas aí aquele espinho vem para lembrar que não é melhor do que as outras pessoas. Olha só o quanto tu és egoísta, hein? Vê a importância de a gente não ficar se culpando, não desprezar as próprias limitações, mas para a gente refletir o quanto que a gente erra, o quanto que a gente é humano. Pensemos o seguinte, então, pensemos num exemplo. Uma pessoa que ela é ativa, que ela é saudável, que ela consegue fazer tudo independente, essa pessoa tem muita força. Mas, agora, imagina que ela tem uma hérnia de disco. Imagina que ela tem uma síndrome de pânico que paralisa ela, que ela precisa pedir ajuda para amarrar o cadarço. Ela aparentemente está fraca agora, mas essa fraqueza, essa limitação física é que faz com que ela seja humilde. Quando a gente tem um familiar, por exemplo, que tem depressão, e uma pessoa ou um amigo fala para a gente assim, escuta, o meu familiar está com depressão, a gente abraça esse amigo com uma empatia que nunca teríamos se nossa família estivesse toda bem. Quando a gente sofre um revés financeiro, quando a gente perde dinheiro, quando a gente sofre uma dor, e o outro fala que passou pela mesma dor,
a gente se compadece com uma sinceridade muito maior. Percebe que a fraqueza, na realidade, está nos tornando mais fortes? Imagine então aquele familiar difícil. Esse aí é o Satanás. Esse aí é complicado. Aquela pessoa do trabalho que a gente não se dá, familiar que a gente sempre entra em atrito, que está sempre reclamando. Pois é. É como se fosse a lixa contratada por Deus para polir a nossa paciência. É o cinzel que faz o refinamento no mármore. Porque se todo mundo só te elogiasse, só passasse a mão na tua cabeça e dissesse que tu és o máximo, tu serias tolerante? Um pai e uma mãe que se prezem, eles não dizem não para o filho? Eles não agem com energia, com disciplina quando é necessário? Pois então, a ideia é que a gente subverta a lógica, vejamos essas dificuldades como oportunidades. Qual que é a resposta? Como é que Paulo continua essa frase? A resposta de Jesus é muito clara. Ele diz ao final ali do versículo: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Pessoal, isso é revolucionário. Essa passagem do Evangelho, assim, vai contra tudo que a gente acredita. É o Cristo dizendo assim, ó, quando tu é muito autossuficiente, as tuas prioridades são primeiro, não sou eu. Não tem espaço para mim. Quando a gente está muito cheio de si, não tem espaço para Deus. Por isso que o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando a gente se coloca no nosso lugar. Interessante, né? Portanto, tem uma fala do Emmanuel muito legal no livro Caridade, capítulo 30. Eu achei tão bonita essa imagem, eu coloquei assim, ó, eu peguei o versículo de Paulo, coloquei na inteligência artificial e pedi, faça uma imagem que simbolize essa frase sem remeter a nenhum dos apóstolos nem a Jesus. Fez essa imagem aí. Quando estou fraco, quando estou forte. Que bonito, né? O que o Emmanuel nos diz, pessoal, no livro Caridade? Recorda que o fracasso, o obstáculo e a dor constituem forças milagrosas da vida que devemos utilizar na superação das próprias fraquezas. Pessoal, tem um exemplo muito claro para a gente entender. Eu estava vendo sobre a parte neurocientífica do nosso aprendizado. Como que a gente aprende neurobiologicamente? E o interessante é que vocês sabiam que a gente aprende muito melhor quando a gente erra? Imagina que tu faz uma prova. Lembra a provinha da escola que a gente fazia? Tu faz uma prova. Tu escreve a resposta da pergunta. O professor te devolve a prova. Quando tu vê aquele X vermelho errado, imediatamente o teu sistema nervoso central ele libera as catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina. Atenção, alerta. É como se o nosso sistema neuroquímico disparasse um alarme de incêndio, falasse, atenção, alguma coisa precisa aqui ser corrigida. Aí tu olha e tu vê que tu errou. O cérebro entende assim, ó, essa via neural, esse aprendizado não está bem consolidado, tem que estudar, tem que aprender melhor, tem que solidificar. Ao oposto do que, se você recebe a prova e todas as questões certas, sabe o que o cérebro entende? Bom, já está sabendo de tudo. As vias já estão bem consolidadas, não há por que gastar energia com essas sinapses, com essas conversas dos neurônios. Passa batido o aprendizado. Interessante? Forças milagrosas do fracasso. Bacana, né? Interessante. Ele diz, a semente vale-se da cova de lama para germinar e produzir. A árvore, o momento dela mais produtivo não é quando ela dá fruto. Ali é o final. É quando ela está dentro da cova. Ali ela está crescendo de verdade, ainda que ela não queira. Cada um de nós, pode converter a própria cruz em asas luminosas para a ascensão divina. Jesus transformou a aflição do Calvário em luz imperecível de ressurreição e vitória.
Que faremos, pois, de nossos pesares pequeninos? Aquela senhora que eu me neguei a carona. Isso daí pode ser um espinho, me atormentar de culpa todos os dias, ou pode ser um aprendizado. A cruz que se converte em asas, se da próxima vez eu oferecer. Ali eu aprendi, poxa, é um ponto a melhorar. É isso que ele está dizendo. O que a gente faz dos nossos pequenos desgostos? Daquilo que nos contraria. Interessante, né? Quando a gente tem um familiar, ou um amigo, ou um colega de trabalho, que ele constantemente reclama da gente, ele é o nosso adversário, ele é Satanás. Só que não é nosso, é do nosso ego. Ele está literalmente batendo de frente com a nossa vaidade, porque ele mostra onde a gente ainda não é amor. Ele revela a parte nossa que ainda está suja. Então para de lutar com ele e aprende com ele. Cresce. Esse é o desafio. Aprendamos a ultrapassar os insignificantes desgostos da luta humana e venceremos facilmente as altas fronteiras de sombra que ainda nos separam da vida imperecível. A gente pode transformar as pequenas contrariedades em oportunidades de elevação. Então tem uma passagem no livro Jesus no Lar. Pessoal, quem não leu esse livro ainda, super recomendo. Ele é maravilhoso. É Jesus fazendo o evangelho no lar com os seus melhores amigos. Várias histórias dessa. Muito bacana, né? E tem uma história em particular que chamou muita atenção. Conta-se então que Jesus estava entabulando uma palestra com os seus apóstolos, seus melhores amigos. Até que teve uma hora que Tadeu estava muito irritado consigo mesmo. Incomodado com as próprias fraquezas, ele dirigiu-se ao Cristo e disse: Mestre, como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Acontece isso com vocês também? Poxa, como que eu vou consolar aquela pessoa, sendo que eu ainda não estou sabendo lidar comigo mesmo? Como é que eu vou falar do Evangelho, sendo que eu sei que às vezes eu minto? Eu minto. Ele pergunta: com que títulos transmitir o bem quando eu ainda reconheço arraigado ao mal? Como que eu vou falar para o outro assim, faz a caridade, sendo que eu ainda não estou fazendo? Como? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Como é que eu vou dizer para o outro se espiritualizar se eu ainda tenho gula? Se eu tenho luxúria? Se eu tenho desejos, apetites carnais? Como é que eu vou dizer para o outro que a espiritualidade é o dela? Se eu ainda sinto em mim um animal querendo se soltar? Olha só que bonito que o Len Lúcio fala assim: entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Que bonito, né? Olha que empatia profunda de Jesus. Entendendo-lhe a mágoa. Jesus lhe disse: um aprendiz da lei, chamado a Deus a profetizar, a falar coisas boas, ele era um mercador de remédios. Ele distribuía xaropes curativos por toda a aldeia. E para isso, ele utilizava-se de um jumento, que era caprichoso, teimoso e bravo. Esse mensageiro do bem, ele começou a refletir sobre si mesmo. Ele começou a perceber as suas tendências. E ele começou a se entristecer. Ele viu o quanto que ele era falho. E sabe o que ele decidiu fazer? Ele emudeceu. Continuou trabalhando, distribuindo os medicamentos, mas não falou mais nada de evangelho para ninguém. Passado um tempo, ele sentia na intimidade desconforto. Ele desejava falar. Entrava em conflito consigo mesmo. Até que um dia se ajoelha e pede prece para que Jesus o auxiliasse. Ele então adormece e sonha que um anjo vem o visitar. Nesse sonho, curiosamente, ele estava distribuindo as mercadorias, os remédios, em cima do seu jumento. O emissário, então, olhando para ele, perguntou: meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje o teu jumento? Muitíssimos, não poderia nem contar. E quantas vezes ele terá mordido os companheiros?
Quantas vezes será que ele não insultou o acém da tua casa? Que ele não fez sujeira? E porque o discípulo perplexo não conseguisse responder, o emissário continuou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser respeitado. Ele transporta os medicamentos junto de ti, sem o qual os doentes não teriam a saúde. E olhando nos olhos do mercador, disse: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, decidisse não mais cooperar contigo, que seriam dos outros? Volta, e se não te é possível servir na condição de homem puro, trabalha com bom ânimo. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado por Deus. Finalizando a história, seguiu-se um silêncio. E Jesus, olhando para Tadeu, disse: filho, o trabalho no bem é um incentivo santo para a perfeição. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas, enquanto Tadeu, comovido, aproximou-se e beijou-lhe as mãos com doçura. Então, na verdade, as nossas imperfeições, os nossos espinhos, não são aquilo que nos impedem de servir a Deus, mas é justamente o que nos habilita a servir a Deus. Porque daí a gente serve com sinceridade. A gente não serve com a falsa ilusão de que somos já bons, já adiantados, já elevados. No livro Fonte Viva, no capítulo 21, o Emmanuel comenta uma frase de Paulo que diz o seguinte: o menor é abençoado pelo maior. Aqui ele traz uma perspectiva diferente da mesma ideia. Porque a gente está falando muito das nossas limitações, porém, todos nós, cada um aqui, tem virtudes, tem qualidades, tem momentos felizes, tem um porquê dos nossos familiares nos amarem, dos nossos amigos nos quererem. Todo mundo traz algo de bom. A gente está aqui hoje porque a gente deseja paz na alma. A gente quer ser feliz. A gente quer espiritualmente se acalmar. E o Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros e contemporâneos. Ele diz: em qualquer círculo, seja dentro da família, do trabalho, do estudo, dos amigos, sempre há quem se destaque em alguma coisa. E muitas vezes nós somos esse alguém. A gente tem algo de bom a oferecer. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. Todos temos qualidades, virtudes. Qual que é o problema? Quando a gente acha que isso é nossa força, quando a gente acredita que fazendo mais, exigindo mais, sendo mais disciplinado, estudando mais, querendo mais, a gente vai ser mais. E é muito pelo contrário. Ele nos diz: muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. É uma falsa força, é uma ilusão. Tem uma competência, algo de bom, mas utiliza aquilo para a própria exaltação pessoal, como foi com Paulo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. Não sei se vocês já chegaram a fazer a seguinte reflexão: se o outro que convive comigo está recebendo o melhor de mim, que eu tenho o melhor a oferecer, para e pense assim: a minha melhor qualidade eu tenho oferecido ao outro, eu tenho guardado para mim. Ele diz: o sol com seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Repara como empregas as vantagens que a tua existência foi acrescentada. A gente tem bênçãos maravilhosas na nossa vida. Saúde física é um deles, por exemplo. Saúde mental, oportunidade de trabalhar, de aprender. Portanto, o que fazermos com aquilo que nos foi dado?
Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Assim como a gente ora pedindo suporte, pedindo apoio, igualmente temos apoio de nossa parte. Portanto, quando ele diz, quando estou fraco, ele diz, quando eu estou humilde. Quando está tudo bem com a gente, é como se a gente fosse um muro. É alto, forte, mas não entra nada. Não cresce, não enxerga. Mas quando a gente está humilde, a gente é como se fosse uma ponte. Que pode entrar, a gente está aberto a aprender. E muitas vezes, infelizmente, só nos abrimos assim mediante a dor. Quando a gente chora, quando a gente sofre. Já perceberam? Quando uma coisa difícil acontece, como a gente ora com mais sinceridade, como é mais honesto, como a gente se torna um pouco mais espiritual. O Leon Denis nos diria, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única e duradoura. Então a gente sofre para lembrar que a gente não é daqui. Para que a gente lembre que ser feliz mesmo é ser feliz em espírito. É ter virtudes. Olha essa coisa boa. Por isso que a gente acaba sendo aferido pela dor. O Leon Denis continua dizendo, é pois realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Mas é difícil ver isso na hora. É muito difícil. E não tem problema se ele não consegue enxergar isso na hora. A gente enxerga depois, a gente aprende depois. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. A gente é mais feliz quanto mais reflete Deus. Essa que é a ideia da dor, vai lapidando. Imagina se a gente morasse nas Maldivas, tomasse água de coco todo dia, num verão maravilhoso. Ia ser tudo de bom, né? Ia ser tudo de bom na primeira semana só, depois aquilo lá é só um tédio. É maravilhoso passar férias e momentos assim, mas uma pessoa que vive todos os dias, tendo acesso ilimitado a tudo o que ela quer, será que ela crescerá espiritualmente de verdade? Uma criança que ela faz e deixa de fazer o que ela quer em seu momento, ela vai se tornar um adulto sábio e disciplinado? Para isso, pôs Deus, nesta terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não ponto de chegada. É só para fazer a gente lembrar disso. Quando a dor vier, passagem, não é chegada. É só o caminho, faz parte da caminhada. Portanto, então, já chegando ao ápice final, para que a gente consiga efetivamente entender como é que a gente utiliza essas limitações, essas dificuldades, a nosso próprio favor. Imaginemos que em um monastério distante havia 2 monges responsáveis pelo transporte da água. Todos os dias, com muita calma, com muita paciência, saíam do monastério, iam ao poço, enchiam os seus vasos, os seus cântaros e voltavam. Só que tinha uma diferença crucial. Um desses monges, ele era mais jovem, claro, sempre tem, né? Mais jovem. E ele tinha um cântaro, ele tinha dois cântaros de bronze, bonitos, polidos, perfeitos, uma estrutura invejável. Enquanto que tinha o outro responsável por trazer água, que ele também tinha 2 cântaros, entretanto o dele era um pouco mais gasto já, era de barro. E tinha uma rachadura no vaso. Teve uma vez que ele deixou cair, o vaso tinha uma rachadura. Ou seja, se ele era responsável por trazer água e tinha rachadura,
a água era parcialmente perdida no caminho. A tarefa dele era trazer a água. O balde chegava a 50% cheio só. Imagina. E aí teve certa vez, o jovem percebeu isso e falou: amigo, deixa-me te ajudar, vamos trocar o teu cântaro por um mais forte, mais belo, um mais competente. E ele diz: não, filho, talvez tu não vejas agora, mas o meu cântaro, ele cumpre o seu papel. Aí o jovem falou: meu Deus, tá maluco? Como é que cumpre o papel? O papel é trazer a água, ele perde metade da água no caminho. Até que chegou um momento em que uma forte tempestade atingiu o monastério, seguido por um tempo de seca. E o jovem percebeu então que o caminho pelo qual ele trazia a água virou árido, era pedra, pó, poeira. Entretanto, do lado do caminho do ancião havia flores embelezadas e perfumadas por toda a extensão. E aí ele enfim compreendeu. O Senhor disse para ele: veja, meu filho, há anos que eu conheço o defeito do meu cântaro. Ele realmente é imperfeito. Mas vendo a imperfeição dele, plantei sementes no caminho, para que, quando ele vazasse água, ele pudesse nidificar, alimentar as flores, a fim de que houvesse um jardim. A ideia não é que eu execute, que eu faça, que eu seja, mas que com as minhas rachaduras, com as minhas limitações, eu possa igualmente fazer florescer o meu caminho. Certo? Eu agradeço muito a paciência de vocês, o carinho, a ternura. Espero que tenha sido enriquecedor. E gostaria de finalizar com uma música. Pode ser? Eles não estão empolgados, André, com a música. Pode ser com a música? Então tá bom. Já que vocês decidem. Utilizando já a música como uma extensão, né, da prece, da palestra, sabendo que a música ela tem um poder imenso. Eu ideia para te falar dessa música, se possível. A gente sente o que ela tem a nos trazer, a nos dizer. E essa música, ela foi especialmente muito marcante para mim. Recentemente eu passei por um momento assim, difícil, delicado na minha vida, e ela foi uma música assim, que me auxiliou muito. Eu sei que sempre estás comigo, sendo também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és o meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem
Muito obrigado, Caio. Eu aproveitarei a canção que o Caio acabou de cantar para que seja a nossa prece final. Então, vamos nos harmonizar, meus amigos, e acalmar nosso coração para a gente receber as energias benéficas do passe. Que assim seja. E dos médiuns passistas para acabar de passe.